Graça e paz, amados. É muito bom estar com vocês nesta noite, participando de uma das reuniões desta semana, com o tema voltado para a família. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Pastor Abinério, sua esposa Keila e todos os outros pastores que aqui servem ao Senhor. Eu sou casado com, se puder, pode baixar um pouquinho o som, obrigado querido, muito obrigado. Eu sou casado com a Rosemary Maia Gonçalves da Silva e eu sou pai de 3 filhos, tenho 2 noras, tenho um genro e tenho 3 netos. Alguém disse que avô é como um animal bravo, que os filhos amansam para os netos subirem em cima. E é verdade, hein? É verdade. Quando a minha netinha chega e diz, vovô, pronto, o coração já fica derretido, não é? E quando o netinho chega, vovô, você já sabe que vem um pedido em seguida, não é? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Queridos, eu estou lançando esse livro aqui, O que aprendi como pai de 3 filhos, do berço ao altar. Filhos não vêm prontos, pais também não. Eu quero chamar a sua atenção para um texto na palavra e eu vou falar um pouco sobre o conteúdo deste livro aqui. E vou explicar o porquê. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso de número 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos... O som estava um pouquinho melhor como estava. Tá, obrigado, querido. Vocês, seus filhos e netos. Vocês, seus filhos e netos. Diga comigo assim: responsabilidade geracional. Veja que quando Moisés fala aos pais, ele não está preocupado apenas com os pais. Ele está dizendo: vocês, pais, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Ouça e obedeça. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Moisés está dizendo: antes que você plante estas verdades das Escrituras no coração dos filhos, precisa estar em seu coração, no seu coração. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam primeiro no seu coração, pai, no seu coração, mãe. Aí sim
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu trabalho com família há 32 anos. E alguém me perguntou: Josué, por que você não escreveu essa mensagem que está no livro antes? Porque algumas coisas você só pode falar com autoridade depois que você tiver um resultado efetivo. Eu tenho 32 anos que trabalho com famílias. Eu sou casado há 38 anos. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. A Letícia, a primogênita, o Douglas, do Movimento Jesus Cop, e o Pedro. A Letícia e o Douglas, a Letícia casou-se com o Felipe, o Douglas casou-se com a Valéria, e o Pedro casou-se com a Kelly. E eu tenho 3 netos, a Luísa, o Davi e o Joaquim. Todos os meus filhos são apaixonados por Jesus. Os meus netos amam a Jesus. A minha netinha, o pai prometeu para ela: se você ler toda a Bíblia até outubro, você vai para Israel comigo. Ela já está no livro de Salmos. Só que não é só ler, ela tem que ler e fazer um resumo para a mãe, certo? O Davi é apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja. E muitas pessoas me perguntam: Josué, o que você diria para os pais que estão começando, para os pais de filhos na primeira infância, para os pais com filhos adolescentes, para os pais que estão começando ou que ainda vão começar? Eu diria que a primeira lição que eu aprendi como pai de 3 filhos é que quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor. Quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor. A gente se prepara para tudo na vida. A gente estuda para tudo na vida. Quanto tempo se estuda para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado? Você não pode dirigir um carro sem ter a autorização do Estado. E para você ter uma carteira de motorista, você passa por testes, aulas, você estuda. E a pergunta que eu sempre faço aos pais: quanto tempo você estudou para ser pai? Quanto tempo você estudou para ser mãe? Quantos livros você leu de paternidade e maternidade? Quantos cursos você fez? O que você leu da Bíblia como um estudo bíblico sistemático sobre paternidade? Essa preparação tem a ver com uma preparação espiritual, primeiro. Por quê? Porque ser pai é ser o sacerdote da casa, aquele que leva os filhos à presença de Deus, mas que traz a presença de Deus para os filhos. Ser pai é ser um guia espiritual. Ser pai é ser o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Eu sempre digo que no momento em que eu engravidei minha esposa, Deus me ungiu a pastor. Pastor de um pequeno rebanho chamado família. Por isso essa preparação é uma preparação espiritual. Veja que o próprio Moisés disse: ouça Israel. Está falando com os pais. Estas palavras que hoje te ordeno,
estarão no teu coração. Depois vocês vão ensinar sistematicamente para os filhos. Agora, como ensinar aquilo que não se conhece? Como ensinar aquilo que não se sabe? Essa preparação, ela também é uma preparação emocional. Se há um tempo onde os pais têm que ter equilíbrio emocional, inteligência emocional, maestria emocional, é quando começa a jornada da inauguração da paternidade na maternidade. Crianças pequenas exigem muita paciência, muito equilíbrio emocional. Preparação financeira, porque um filho do berço ao altar tem um custo grande. Eu sei quanto custa um filho do berço ao altar. Eu sei quanto custa um filho do berço ao casamento, passando pela universidade, intercâmbio, hospital e tantas outras coisas. Então, é uma preparação espiritual, é uma preparação emocional, é uma preparação financeira. Uma outra lição que eu aprendi como pai de 3 filhos é que a chegada do primeiro filho é um desafio. Vocês sabiam que cerca de 55 a 60% dos casais experimentam uma terrível crise? Alguns se separam com a inauguração da paternidade na maternidade. Por incrível que pareça, o que era para ser bênção se torna um problema. A chegada do primeiro filho é um desafio. A paternidade é um presente e uma responsabilidade. E que responsabilidade! Segundo, a chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. O grande problema é que alguns homens acham que eles não precisam se envolver tanto, como se toda a responsabilidade fosse da mulher. Como se a mulher tivesse feito essa criança sozinha. Essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. Terceiro, a experiência no lidar com o desconhecido. Eu lembro que quando a barriga da minha esposa começou a crescer, na gravidez da minha primeira filha, a gente ficava se perguntando: como vai ser? Você nunca foi pai, a minha esposa nunca tinha sido mãe. Lidar com o desconhecido sempre é um grande desafio. Em quarto lugar, as mudanças no corpo e no comportamento da mulher após o parto exigem do homem maturidade e equilíbrio. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do filho. A rotina intensa, o cansaço e as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência das relações sexuais. A terceira lição que eu aprendi como pai de 3 filhos é que ser pai é abraçar uma missão. Ser pai é abraçar uma missão. A missão de criar filhos para Deus. O salmista, no Salmo de número 127, diz que os filhos são herança do Senhor. De quem são os filhos? Do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Assim como José, o pai adotivo de Jesus, recebeu a difícil missão e tarefa de criar um filho para Deus. Não foi diferente comigo, não foi diferente com você. Pergunto: José sabia quem era Jesus, sim ou não? Claro. José conversou com Maria sobre isso.
José recebeu visitas angelicais. José lia as Escrituras. Jesus significa Salvador. José sabia que em casa estava o Filho de Deus, que veio para cumprir um propósito que tinha a ver com a salvação da humanidade, que tinha a ver com a eternidade. Eu tenho a impressão de que José exerceu sua missão de pai com uma frase na mente: eu não posso errar. Eu não posso errar. E José fez um trabalho tão extraordinário que aos 12 anos Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei, com um conhecimento extraordinário, fruto de um processo de educação, de ensino de um pai responsável, de um pai que sabia do peso da responsabilidade de criar um filho para Deus. Um dia eu, você, nós vamos ser chamados a uma prestação de contas e Deus vai perguntar: eu te dei 3 filhos, Josué, para você cuidar, educar, discipular. Você fez bem o seu trabalho? Essa missão tem a ver com discipular os filhos para que eles sejam parecidos com Jesus. Se eu pergunto para Deus, quando é que eu sei que estou fazendo bem o meu trabalho? Deus talvez me dá uma resposta com uma pergunta: você está educando os seus filhos para que eles sejam parecidos com o primogênito Jesus? Tudo que a gente fizer para os filhos tem que ter um objetivo final: que eles se pareçam com Jesus. Qual sempre foi o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Este sempre foi o grande sonho de Deus: ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Agora, o que é necessário para ter filhos parecidos com Jesus? Se parecer com Jesus. Não pode haver incoerência em nós. Eu sempre digo que os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Os nossos filhos esperam coerência de nós. Porque se eu estou falando sobre os valores do reino, os princípios da palavra, se eu estou discipulando os meus filhos, antes de eu querer que eles se pareçam com Jesus, eles precisam enxergar Jesus em mim. Então, quando eu falar, eles têm que perceber Jesus na minha fala. Nas minhas atitudes e comportamento, eles precisam perceber Jesus nas minhas atitudes e no meu comportamento. A 4ª lição que eu aprendi é que cada filho é único. Cada filho é único. Deus criou cada um de nós com uma singularidade. Você não vai achar nem 2 irmãos gêmeos que sejam iguais. Não. Cada filho é único. Você já ouviu isso? Não sei porque essa menina deu errado. Eu tenho 5 filhos e eduquei
todos da mesma forma. Errou. Errou. Eu não sei por que esse menino não deu certo. Eu tratei todos da mesma maneira. Errou. Se cada filho é único, eu preciso estudar, avaliar, para ver como é que eu vou lidar, por exemplo, com aquele que tem um temperamento mais para colérico. Como é que eu lido com aquele que é mais fleumático? Como é que eu lido com aquele filho que é mais sanguíneo? Como é que eu trabalho com aquela filha que é mais melancólica? Cada filho é único. Lá em casa eu sou mais para colérico. A minha esposa é mais para fleumática. O meu filho Pedro é super introvertido. É mais para melancólico, para música, para arte, para filosofia, para reflexão. E a gente precisa entender as singularidades de cada filho e pedir sabedoria e discernimento para Deus. Como é que a gente lida com ela? E eu não posso esperar a mesma resposta do Douglas que eu espero da Letícia. Eu não posso esperar a mesma resposta do Pedro que eu espero do Douglas. Interessante. O Pedro, nessa de ser filosófico, voltado para a arte, para a música, tem uma aptidão para aprender línguas. Ele fala francês, sem nunca ter ido na escola. Está estudando japonês e já entende japonês. Aprendeu inglês sozinho. A Letícia não sabe falar uma frase em inglês. E para decorar quanto custa demorou. How much? Só que por outro lado a Letícia tem pontos fortes, que são os pontos fracos do Pedro. E a gente precisa entender. É interessante que tem filho que aprende muito mais visualmente, porque ele é visual. Tem filho que é auditivo, aprende mais ouvindo. Tem filho que é sinestésico, precisa tocar, pegar, sentir para entender. E quando a gente fala de vocação, aonde é que muitos pais erram? Querer se realizar, fazendo os filhos escolher uma profissão que eles gostariam, por exemplo, de praticar, de exercer. Eu não fui médico, mas era o meu sonho. Meu filho vai ser. Certo ou errado? Errado? Ah, eu sou construtor. A minha filha vai ser arquiteta. Meu filho vai ser engenheiro. E esse aqui vai ser advogado. A gente forma não é? Uma empresa completa. O advogado, o engenheiro, a arquiteta e eu sou o construtor. Agora, será que a vocação da filha é a arquitetura? Será que a vocação do filho é a engenharia? Eu disse para um amigo, para. Você é construtor. Talvez sua filha não suporte construção. Você é construtor. Talvez a outra filha não suporte números e você quer que ela seja engenheira. Aí ele entendeu e parou de forçar a barra. Hoje, uma é casada e ajuda o marido em outra coisa que não tem nada a ver com o pai.
E a outra está estudando para ser pastora de tempo integral. Alguém disse que tem filho que nasce para voar. Inclusive alguns só gostam mesmo de pilotar avião, pular de paraquedas. Alguns filhos nascem para nadar. E alguns realmente gostam até de submarino. Alguns filhos gostam de correr. Está tudo certo. Tem filho que tem vocação para ser médico. Gosta de estudar tudo voltado para a medicina. Tem filho que adora, no bom sentido, o direito, o debate, a discussão, leis, justiça. Agora tem filho que gosta de números, de planilha, de planejamento, de relatórios. Eu odeio isso. Não sei nem mexer com Excel direito. Agora, quem é gerente do nosso financeiro, na empresa e no ministério, nunca vi, ele é apaixonado por planilha. Numa reunião de prestação de contas e resultados, ele faz uma apresentação que ele quase que vai ter um orgasmo apresentando as planilhas. Gostar de número assim lá longe, mas é a vocação dele. O outro tem vocação para ser ator, tipo o Kaique lá do Jeová Nissi. Vocação artística. Está tudo certo. O médico vai usar o seu trabalho para a glória de Deus. O advogado vai usar o seu trabalho para a glória de Deus. O ator vai usar o seu trabalho para a glória de Deus. O engenheiro vai usar o seu trabalho para a glória de Deus. Eu sempre entendi que os meus filhos deveriam ser aquilo para o qual eles foram criados para ser. E exercer a vocação de acordo com aquilo que Deus deu para cada um deles. Se vocês me entendem, digam amém. Então nunca force um filho ser o que na verdade não tem nada a ver com a vocação deles. Eu ouvi duas histórias que me marcaram. Um irmão foi me buscar no aeroporto, lá em Brasília. Não, lá em Goiás. E eu conversando com ele, eu disse: o que você faz? Ele disse: eu estou advogado, mas no 3º ano de medicina. Você fala: como assim, irmão? Meu pai fez eu entrar na universidade para fazer direito, porque era o sonho dele. Só que com 1 ano exercendo o direito, eu percebi que eu odeio esse negócio. Eu sempre fui apaixonado por medicina. Prestei vestibular, passei, estou no 3º ano, e ele sabia de tanto ler e pesquisar, já estava ajudando a dar aula na faculdade. Porque era o sonho dele, ser médico. Agora eu ouvi a história de um médico, que foi médico 30 anos. Quando ele se aposentou, ele comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro. É por isso que tem médico mal-humorado que te atende. É um caminhoneiro te atendendo. Como é bom a gente estar fazendo aquilo para o qual Deus nos criou para fazer. A 5ª lição que eu aprendi, inclusive, nesse livro aqui eu fiz questão de dedicar um texto, como você pode ajudar os filhos a descobrirem sua missão de vida, seu propósito de vida a partir da sua vocação. A gente precisa entender isso. A 5ª lição que eu aprendi, que eu compartilho com os pais, é que filho não se perde na rua, mas em casa.
Guarde isso. Filho não se perde na rua, mas em casa. A doutora Ilma fala muito sobre isso. O lar é a nossa primeira escola. O lar é a nossa primeira escola. Não sei se foi Lutero quem disse que o lar é a escola que forja o nosso caráter. O lar é a oficina modeladora do caráter. De certa forma, eu sou o resultado daquilo que a minha família foi. Meus filhos são o resultado daquilo que a minha família é. O lar é a nossa primeira escola. Eu tenho dito isto com uma certa frequência. Quando os pais fazem a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é muito pequena. Quando alguém diz, perdi minha filha na escola, antes você perdeu em casa. Perdi meu filho depois que começou a frequentar aquela academia, antes você perdeu em casa. Um pai me disse, quando meu filho viajou para um outro estado, nos Estados Unidos, para trabalhar em tal área, ele simplesmente se desviou. Eu perdi meu filho nesta viagem. Não. Filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem em casa. Olha o que Moisés disse no seu maior sermão, Deuteronômio. Ame ao Senhor com toda a sua força, para ser para os filhos uma inspiração, um modelo, um referencial, um padrão de amor. Aí você vai inculcar, você vai colocar na cuca deles. Presta atenção, vai inculcar, vai ensinar sistematicamente, sentando à mesa, investindo tempo, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Presta atenção. Moisés estava falando de intencionalidade. É um assunto que eu abordo no livro. Seja intencional com os seus filhos. Seja intencional. Se os nossos filhos reproduzem padrão de comportamento, tudo que eu faço precisa ser intencional. Tudo. Como eu criei meus filhos? Quando eu falo que os meus filhos nunca responderam para mim, tem pessoas que, será que isso é possível, pastor? Meus filhos nunca responderam para mim. Não porque eles são santos. É porque eu sempre equilibrei duas coisas. Olha só, a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Verdade sem a graça prejudica tanto quanto uma mentira muitas vezes. Só graça sem a verdade também não funciona. Ou seja, excesso de carinho, superproteção, sem limites de disciplina, é igual a delinquência. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a firmeza do leão, eu tinha a suavidade do cordeiro, da graça. A saúde sempre esteve e sempre estará no equilíbrio. Por isso que eu tenho que ser firme, eu tenho
tenho que colocar limites, eu tenho que exigir respeito, mas eu preciso ser amoroso, carinhoso, afetuoso, presente, protetor dos meus filhos. É nesse equilíbrio que está a saúde no processo educativo. O lar é a nossa primeira escola e essa escola precisa funcionar quando os pais funcionam. Mas funcionam da forma correta. O lar é o ponto de partida de tudo que vamos carregar na vida. A sexta lição que eu aprendi como pai de 3 filhos é que educar filhos exige investimento das 2 moedas de maior valor que temos. Quais são as 2 moedas de maior valor que temos? A primeira, atenção. Essa é uma moeda hoje muito cara. Nesse exato momento, bilhões estão sendo gastos na Netflix, no YouTube, nas redes sociais como Instagram, Facebook, no WhatsApp. Bilhões estão sendo gastos para ter sua atenção, para ter a sua atenção. Preste atenção, é interessante que eu uso muito as redes sociais, eu uso muito a comunicação online. E conversando com os experts nessa área, um deles disse: pastor, sabe por que o senhor tem que mudar a introdução das suas reflexões, por exemplo, no YouTube? Porque quando as pessoas estão passando, por exemplo, no Instagram, assim, o dedo assim, o senhor tem 3 segundos para chamar a atenção delas. 3 segundos. Se o senhor não conseguir em 3 segundos chamar a atenção dela, já era, já foi. E é uma disputa. São bilhões gastos para ter a sua atenção, para ter a minha atenção, para ter a nossa atenção. Depois da atenção, nós temos o tempo. O tempo é a moeda de grande valor que nós possuímos. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Aí no verso 7, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Diga tempo. Eu vou dizer sentado em casa, você completa com tempo. Vamos lá. Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. O que a Bíblia está dizendo para nós? Invista tempo. Há um estudo feito pelos israelitas, pelos judeus, que há 25 anos atrás, sabe quanto tempo os pais investiam com qualidade, com qualidade nos filhos diariamente? 2 horas. Hoje não chega a 15 minutos. Por quê? Porque nós temos hoje os ladrões da nossa atenção e do nosso tempo. Isso daqui, gente, ao mesmo tempo, pode ser uma bênção ou pode ser uma ferramenta de destruição à disposição de Satanás, que muitos não se deram conta ainda. O avanço tecnológico trouxe o que estava longe para perto. Assistimos a Copa do Mundo que aconteceu do outro lado do planeta, na nossa sala, ao vivo em tempo real. Guerra, ao vivo em tempo real. O que aconteceu em Nova York, naquele
dia que marcou a história, quando os terroristas jogaram o avião nas Torres Gêmeas, nós vimos em tempo real, ao vivo. Então, o avanço tecnológico trouxe o que estava longe para perto, porém, levou para longe o que estava perto. Sabe qual é hoje o grande drama? É ter pais fisicamente presente e emocionalmente ausente. Escute, esse para mim é o grande drama da família. Veja que Pedro, escrevendo sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, ele diz: maridos, vivei a vida comum. Vivei a vida comum. Sem WhatsApp, sem as redes sociais, sem a Netflix, sem o YouTube, sem outras plataformas digitais. Se desconecte. Vivei a vida comum do lar, com discernimento. Não basta estar perto, a gente precisa estar emocionalmente presente. Quantos homens estão aqui hoje? Levante a mão assim, por favor. Os homens. Aonde foi que Adão errou? Os 3 erros de Adão. Marque aí, escreve aí. Os 3 erros de Adão. Primeiro erro de Adão: silêncio. Segundo erro de Adão: passividade. Terceiro erro de Adão: transferência de responsabilidade. Adão não falou quando deveria falar. E quando o homem, como profeta da sua casa, não fala, quem fala é a serpente. Adão não falou quando deveria falar. E o silêncio de Adão se repete como uma lição aprendida pelos filhos de Adão. O silêncio do homem dentro de casa tem sido a causa porque o espírito da serpente continua falando através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, através da Netflix, através do YouTube. Hoje a serpente continua falando, só que ela usa... Hoje o espírito continua, o mesmo espírito que estava na serpente continua falando, só que hoje se modernizou também. Então, quando eu me calo, a serpente fala na minha casa. Segundo, a passividade de Adão. Adão não fez o que deveria ter sido feito, porque foi passivo. Adão deveria ter se interposto entre a serpente e a sua esposa e dito para a serpente e para a esposa: não! Aqui a voz do diabo não será ouvida, porque aqui quem reina é o nosso Senhor da glória. A minha passividade pode levar a minha casa a perder tudo. E é interessante que eu estava ouvindo um pastor e ele disse o seguinte, que existe uma tradução da palavra Éden, que além de ser lugar de delícia, também tem a ver com presença. E ele disse que então o Jardim do Éden não era apenas um lugar, era um estado que tinha a ver com a presença de Deus. Porque se tirar a presença de Deus, o Éden deixa de ser Éden e pode passar a ser o inferno. Porque o que
torna o ambiente celestial é a presença intensa de Deus. E o inferno é a ausência de Deus. Então, o silêncio de Adão e a sua passividade está levando ele e Eva a perder a presença, a perder o Éden, a perder tudo. A transferência de responsabilidade, porque quando Deus, e homens que estão aqui, por favor, vocês já ouviram isso mais de uma vez. Quem foi que conversou com a serpente? Eva. Quem foi que tomou do fruto, comeu e deu para Adão? Eva. Quando Deus vai em busca de uma prestação de contas, ele procura Eva ou ele procura Adão? Ele não chega no Éden, Eva, não, ele chega, Adão, Adão, sabe por quê? Porque foi para Adão que Deus disse: governe, cultive e guarde. É responsabilidade do homem governar, cultivar e guardar. Ele não guardou, silenciou, foi passivo, e quando cobrado, perguntado, ele culpa Deus por tabela. E a mulher, foi a mulher que tu me deste. Deus procura a mulher e ela diz: foi o diabo. E nós, muitas vezes, estamos repetindo o erro do nosso pai Adão, transferindo responsabilidade, sem ter consciência de que quando nós transferimos e não assumimos responsabilidade, nós não vamos melhorando, nós vamos piorando. E o diabo gosta que se transfira para ele, porque para ele não tem mais jeito, para ele é diabolizar-se cada dia mais. Não há mudança quando não há autocrítica e reconhecimento. Eu preciso reconhecer e assumir a responsabilidade, principalmente do meu silêncio, da minha passividade, da minha transferência de responsabilidade. Quais são as consequências da ausência paterna? Pais presentes fisicamente, mas emocionalmente ausentes. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolverem quadro de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de 3 em cada 4 suicídios ou tentativas de autoextermínios ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Quais são os prejuízos da ausência do pai, fazendo com que os filhos se sintam órfãos, com os pais vivos dentro de casa? Um dia uma mulher disse assim: pior do que sepultar um marido no cemitério é se sentir viúva com o marido vivo ao lado. Pior do que sepultar um pai é se sentir órfão, tendo o pai tão perto. Orfandade e homossexualidade andam de mãos dadas. Na maioria das vezes, quando conversamos com um rapaz ou uma moça que fez uma opção pela homossexualidade, faltou referência paterna, faltou presença emocional paterna. Prejuízos da ausência do pai: falta de autoestima,
instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade, rejeição, crise de identidade. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Me permita dar uma paradinha aqui de 3 minutinhos. Se você entender que vale a pena fazer parte desse movimento que eu estou provocando no Brasil, eu quero que você adquira o nosso livro, Do Berço ao Altar. Por exemplo, nesse livro eu falo sobre a importância de você ensinar planejamento financeiro para os seus filhos e como fazer isso. Uma das coisas que eu ensino neste livro é como você não anular a disciplina aplicada pelo cônjuge na frente dos filhos. Uma outra coisa que eu explico aqui é como você não reproduzir os erros dos seus pais, sendo o pai que você mesmo não gostaria de ter tido. Eu também falo nesse livro sobre como eu fiz com os meus filhos para que eles fossem apaixonados pela Bíblia. O Douglas, por exemplo, vocês conhecem o Douglas, do movimento Desescope? O Douglas é tão apaixonado pela Bíblia que ele diz: se eu ler mais livros do que eu leio a Bíblia, eu sinto que estou traindo a Bíblia. E ele diz: eu moro na Bíblia e passeio nos livros. Isso foi resultado de uma educação intrauterina, porque a partir dos 6 meses de idade, o bebê na barriga da mãe já ouve, já aprende, já assimila tudo o que acontece pelo lado de fora. Então são 71 lições que eu coloco aqui, o que eu aprendi e estou ensinando os pais no Brasil. E é impressionante, como eu trabalho com casais há 32 anos, eu encontro filhos cujos pais há 20 anos atrás me ouviram e colocaram em prática estas lições. Eles copiaram e colaram, e hoje eles têm o mesmo resultado que eu tive com os meus filhos. Se você adquirir esse livro hoje, eu quero fazer algo que eu estou fazendo em todo o Brasil. Nós lançamos o curso para pais do berço ao altar. O curso custa R$ 297. Se você for lá na plataforma, está lá. O curso custa R$ 297. É claro, você ganha o livro. Mas aqui, se você comprar o livro, você vai pagar R$ 70 e vai ganhar o curso. O curso tem 22 aulas sobre paternidade. Você pode assistir com seus filhos, com seus vizinhos, com o pequeno grupo. Você pode assistir com seus filhos, casados. Então você só compra o livro, R$ 70, e você leva o curso, que custaria R$ 297. Mais do que isso, pastor, eu quero levar um livro de presente para o meu irmão. Quero levar um livro de presente para o meu pai. Você só vai pagar R$ 50 no segundo livro. Só R$ 50, ok? Pastor, mas eu posso pagar em quantas vezes? Você pode pagar em 6 vezes. Eu não estou preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado em tocar a vida de 1 milhão de pais. Um pai posicionado muda uma geração. Um homem posicionado provoca a cura da história de uma família. Por isso eu quero terminar aqui falando sobre relacionamento vem antes de regras. É o que eu aprendi educando meus filhos. Relacionamento vem antes de regras. A Bíblia diz, Provérbios 18, 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Eu nunca tive medo de aprender
com quem já chegou aonde eu quero chegar. Isso é mentoria. Preste atenção. Eu sou uma pessoa, eu tenho 60 anos de idade. Eu sempre fui ávido por aprender. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. E eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, bem pequenos, a Letícia e o Douglas, eu fui pregar em Manaus. Fiquei hospedado em uma casa do pastor Aldo. E eu fiquei 10 dias observando. Ele como marido, ela como esposa, os filhos jovens, ele como pai, ela como mãe. Eu fiquei encantado. Eu fiquei assim, que família. Que família. Não ouvi um grito. Sim, senhor, papai. Sim, senhora, mamãe. Que coisa linda. 8 dias observando, para ver se eu pegava alguma coisa. Ficava até ouvindo atrás da porta assim, será que não vai escapar nada? Mas era de verdade. No 8º dia, antes de voar para São Paulo, eu cheguei no Aldo e disse: Aldo, estou impressionado. Eu estou maravilhado com o seu casamento, com os seus filhos, com a sua família. E eu estou começando, cara. Me dá a receita. Ele disse: José, vem aqui, senta aqui. E ele começou a me dar conselhos, instruções. Me lembro que ele disse assim, você é um pastor jovem. Nunca coloque nos teus filhos um peso ministerial que é seu. Não aceite que a igreja rotule seus filhos. Ah lá o filho do pastor. Não, é filho do Josué Gonçalves, como uma criança qualquer. Nunca aceite que a sua esposa carregue um peso ministerial que é seu. A sua esposa não é obrigada a pregar, a sua esposa não é obrigada a dar aula, a sua esposa não é obrigada a ensinar. A missão dela é estar casada com a sua missão, sendo uma excelente esposa. E ele foi me ensinando, e me ensinou: tenha um dia que seja da família e não negocie. Escolha um dia da semana que seja da família, dos filhos, e não negocie. Leve a sério isso. Pastor Luciano Subirá me contou que ele tem esse dia da família. E ele estava indo para o shopping e para o cinema, com a esposa e os filhos. E no meio do caminho, um irmão liga: Pastor Luciano, vem aqui em casa agora, porque eu e minha esposa, nós estamos brigando e a gente vai se separar, o senhor precisa vir aqui agora. Pastor Luciano disse: olha, eu estou indo para o cinema e para o shopping com a minha família. Agora não dá para ir na sua casa. Agora amanhã, eu estou na igreja às 6 horas da manhã. Se você quiser que eu te atendo 6 horas da manhã, vai lá. O senhor não vai vir, pastor? Que pastor o senhor é? Que fica sabendo que uma ovelha está se separando e não vem socorrê-la? Ele falou: irmão, se eu for aí, amanhã, quem vai estar se separando sou eu, pô. Se eu abortar o meu passeio com os meus filhos e a minha esposa, quem vai estar em crise na família sou eu. Tá bom, desligou o telefone. Aí no outro dia o pastor Luciano ficou preocupado. 6 horas o rapaz não chega, 7 horas o rapaz não chega, 8 horas o rapaz não chega. Aí ligou: e aí, rapaz, você não vai vir? Falou: não, pastor, está tudo resolvido lá em casa. Mas como assim? O foco da briga era eu e ela. Depois da conversa com o senhor, virou o senhor. Que pastor é esse, pô? E aí começaram a discutir, e o foco era o pastor agora.
Mas de repente a ficha caiu. Diga, a ficha caiu. Um olhou para o outro e um disse para o outro: o pastor está certo. Se nós estivéssemos fazendo igual ele, nós não estaríamos vivendo esta crise agora. Ele está cuidando do casamento dele e da família dele. E nós, além de arrumar problema, estamos querendo estragar a vida dele? É nós que precisamos mudar, pô. E ali o Espírito Santo trabalhou nos dois. Foi isso que o Aldo disse para mim: tenha um dia da família e não abra mais. Até hoje, a cada 10, 15 dias, eu recebo todos os meus filhos, noras, genro, netos para um jantar na minha casa, e a gente tem um tempo de comunhão familiar que só agrega valor. E na sua casa como é? E ele disse: olha, seja o melhor amigo da Letícia. Seja pai, amigo. Líder, amigo. Profeta, um amigo. Um pastor, um amigo. Seja o melhor amigo do Douglas. Seja o melhor amigo do Pedro. A qualidade do relacionamento com o seu filho estabelece o tom de toda a experiência educacional. A qualidade do relacionamento com o seu filho estabelece o tom de toda a experiência educacional. É o fator mais importante no desenvolvimento da criança, disse o Dr. Daniel Amém. Ele diz mais: se há um bom relacionamento, qualquer forma de disciplina vai funcionar. Se há um mau relacionamento, quase nada vai funcionar. E quando eu falo em ser amigo da Letícia, ser amigo do Douglas, ser amigo do Pedro, sem deixar de ser pastor, sacerdote, líder, profeta da minha casa, que denuncia os pecados, eu estou falando de que amigo é aquele que ouve com o coração do outro. Amigo é aquele que compreende porque ouve empaticamente. Amigo é aquele que respeita, que é solidário, que confia, que inspira confiança, que compartilha sonhos. A minha filha Letícia, ela tinha 14 anos. E eu já era pastor. E ela chegou, pastor da nossa igreja, Família Debaixo da Graça. E ela chegou para mim e disse: pai, eu estou amando o branco. 14 anos. Se eu conheço alguns pais, que conversa besta é essa, menina? Você nem saiu das fraldas direito? Ler a Bíblia você não quer, né? Orar também não, estudar também não, né? Sai daqui! Eu não tenho tempo para essa conversa boba. Eu conheço gente assim. Pai, não basta ser respeitado, você precisa ser admirado pelos seus filhos. Tem filho que diz: eu te respeito, mas eu não te admiro. Eu nunca quis ser apenas respeitado, eu quis ser admirado pelos meus filhos como uma inspiração. Chamei minha filha: filha, senta aqui na minha sala. Eu sempre dei palestra para jovens, para mocidades da igreja. Eu disse: eu vou mostrar algumas coisas para você, vou te dar uma palestra de graça, sem te cobrar nada. 40 minutos. Expliquei para ela o que era a puberdade, as alterações hormonais, anatômicas, biológicas. Li para ela que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de abraçar e tempo de afastar dos abraços. Fui explicando para Lamentações capítulo 3. Bom é para o jovem suportar o jugo nos dias da sua mocidade. Li um pouco mais para frente. Olha o que diz a Bíblia, filha: põe a tua boca no pó, não na boca do branco. Põe a tua boca no pó.
talvez haja esperança. Fui explicando para ela e tal. No final pensei, convenci a minha filha a desistir do branco. E aí, filha? Ela chorando. Ele pode vir falar com o senhor à tarde? Entendeu nada. Entendeu nada. Demência, segundo o doutor Calabres, Pedro Calabres, paixão é demência temporária. Eu disse, pode. 3 horas chega o branco. Era 14 e ele 19 anos. Crente, menino bom da igreja. Chegou, senta branco, sentou. Dei mesmo estudo para ele. Quem sabe eu convenço ele. Expliquei, mostrei, li a Bíblia, falei da puberdade, do quanto a Letícia era nova e tal. No final pensei, ganhei o coração do branco. E aí, branco, ele, o senhor não vai deixar, pastor? Não ouviu nada. Os apaixonados não ouvem. Eu não falei, gente, eu só pensei. Essa casta só sai com jejum e oração. Chamei os dois e disse, vamos orar e jejuar 30 dias. Ela, tudo isso, pai? Porque os adolescentes querem para ontem, né? Tudo isso, pai? Eu falei, mas você está com pressa por quê, minha filha? Você tem 14 anos, pô. A gente tem a vida toda para orar. Oramos 30 dias. No final, disse, e aí, gente? Aí eles perguntaram, Deus confirmou no seu coração, pai? Não teve jeito. Eles venceram. Eu me lembro que eu disse, bom, já que não teve como convencê-los, então eu vou deixar vocês a namorar, mas vai ser um namoro à moda antiga. Eu vou ser uma velona, a mãe vai ser uma vela, o Douglas vai ser uma velinha, e o Pedro uma outra velinha, e os irmãos da igreja um conjunto de velas. E vocês vão ter esse tempo que vocês querem, mas debaixo da nossa supervisão e com muito respeito. E realmente o branco foi homem para respeitar a nossa casa, a nossa família e a Letícia. Sabe o que aconteceu? Não casaram. Durou 8 meses. Hoje o branco tem uma família linda. Hoje a Letícia casou com o Felipe, tem uma família linda. Não perdi nem o branco e não perdi nem a Letícia. Sabe por quê? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar.